Pessoal, então a gente vai conversar um pouco agora sobre um conteúdo que a gente chama, tem vários nomes, tá? Mas aqui eu vou chamar de desenvolvimento da consciência do ser humano. A gente vai olhar um pouco como é que o desenvolvimento da consciência da humanidade tem se dado ao longo da história. Mas antes de começar, eu quero fazer alguns combinados com vocês. O primeiro combinado é que esse conteúdo que eu vou trazer é um ponto de vista dentre tantos. Então é um ponto de vista com base mais antroposófica, não antropológica, né, mas antroposófica, e que ele não é nem mais certo nem mais errado que outros. Tá? Então isso é importante. Aí um outro combinado que eu gostaria de fazer com vocês é que vocês não tentem ficar, nesse momento agora, comparando isso com outras coisas que vocês têm na mente, com outros pontos de vista que vocês já ouviram, ou que vocês já estudaram. Porque, primeiro, que isso na cabeça de vocês pode gerar confusão, e aí vocês não conseguem ouvir esse ponto de vista. E segundo, porque se vocês começarem a comparar em som, né, falando com os outros, você pode confundir os outros também. Né? E acontece às vezes, não, mas porque Piaget, não, porque o fulano, ou vai falar de algum antropólogo, aí, tá? Agora, depois comparar tal, é muito saudável, mas nesse momento aqui eu ouvi todo o conteúdo, compreender o que está querendo dizer e ver se faz sentido. Aí depois vai ter um momento, após o conteúdo, para fazer um processo digestivo dele, antes do almoço ainda, né? Para não dar indigestão do almoço. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que é isso. Os dois combinados aqui que a gente vai debater depois. Então, assim, a base principal desse conteúdo, depois eu deixo aí para vocês olharem, é um livro, eu comprei no sebo, por isso que ele está bem estragadinho, mas é um livro chamado Passeios através da História à Luz da Antroposofia, de um cara chamado Rudolf Lanz. Passeios através da História à Luz da Antroposofia. É bem interessante o livro, depois quem quiser olhar, anotar o nome, fica à vontade depois. A gente pode também tirar foto e botar no grupo. Tá? Mas tem também alguns pontos que a própria experiência e outros estudos eu fui trazendo para enfeitar um pouco o conteúdo. Mas a base principal é essa. E é um dos conteúdos que trabalhamos também no Germinário, nos processos de desenvolvimento. Tá? Trazendo um pouco desse olhar para o nosso desenvolvimento enquanto humanidade. Antes de entrar no conteúdo, eu queria que vocês pensassem um pouquinho assim, quais são as grandes questões que a gente tem enfrentado atualmente na humanidade? Pensa um pouquinho antes de responder, assim, uns 30 segundos. Quais são as grandes questões que temos enfrentado? Qualquer aspecto? E assim, sistema pipoca, não precisa explicar, é só trazer a questão e deixar pairando no ar. Consumismo. Violência. Intolerância. Indústria de massa. Desigualdade social. Nem sei se existe essa palavra, Desamor. Acabamos de inventar, se não existir. A interiorização do eu próprio. Interiorização do eu. Egocentrismo. Devastação ambiental. Desconexão do ser humano com o meio. Desconexão com o meio. Eu acho que mais do que, além, né, da violência, Me dá uns arrepios assim. é a valorização, a admiração pela violência, pela barbárie.
admiração pela barbárie, a barbárie em si. É isso mesmo. Desamor. Desamor. Indiferença. Indiferença. Falta de estrutura psicológica. Então, a gente vai olhar um pouco, então. Não pretendo aqui dar aula de história, porque tem vários professores de história aqui. Eu nunca fui um bom aluno de história, confesso, já que estamos tantas confissões hoje, eu nunca fui um bom aluno de história. Meus professores não eram motivadores, e infelizmente espero que aqui estejam professores de história que motivem os alunos a aprender, mas eu infelizmente não tive. Minha esposa teve, ela falou que você não teve aula, não tive. Não tive, infelizmente não. Mas eu gosto muito de história e fui estudar depois de velho, né? Estudar nos livros, nos filmes, eu gosto muito desses filmes épicos, para entender um pouco da vida, né? Como é que eram as coisas. Inclusive aquele seriado do Netflix, Vikings, é muito interessante pela perspectiva desse conteúdo que eu trago aqui para vocês hoje. Ele se passa no momento da história da humanidade, mas tem aspectos muito interessantes de perceber o que acontecia naquela época nas pessoas. Quem assistiu Vikings aqui? Só eu. Horário tá ruim. Vikings, seriado Netflix. Mas, gente, se alguém prestar senha, eu assisto. É muito legal. Chegou agora, então. Só que são 5 temporadas. É bem comprido. Muito Muito bom. Só lembra de sempre. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai começar olhando um pouco assim, em momentos. A gente vai olhar um pouco a história da humanidade em fotografias. Não vai dar para falar de um filme aqui, porque é muito longa a história. Então a gente vai olhar fotografias e momentos. A fotografia conta um momento específico. E essas fotografias, elas são com base num olhar ocidental do desenvolvimento humano. Então, o olhar ocidental de uma cultura mais europeia também. A gente está falando do olhar ocidental da cultura indígena. Depois vocês façam os paralelos aí, depois que eu trouxer o conteúdo. Tá legal? Mas é um olhar ocidental dessa cultura mais judaico-cristã, vindo da Europa. Muito bom. Então, assim, se a gente olhar uma primeira fotografia, o ser humano, o Homo sapiens, nós, né? Sapiens sapiens, né? Diz que tem 2 sapiens, né? Ele veio aí, diz agora aí que foi por volta de 300 mil anos que surgiu o Homo sapiens sapiens. Mas por volta de 10 mil anos antes de Cristo, foi quando os Homo sapiens, eu estou fora agora da imagem? Não. O Fábio me puxa a orelha se eu saio fora da imagem, eu fico assim, não vai passar, eu passo do ponto. Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, os Homo sapiens estavam em todos os continentes do mundo. Então, tínhamos já entrado em todos os continentes, estávamos espalhados pelo planeta Terra todo. Até em condições quase inabitáveis, né? Mas estávamos lá. E como é que esses antigos pré-históricos, né, viviam? Onde eles viviam? Onde achava. Hã? Não, onde achava lugar, se não tinha lugar fixo. Não tinha lugar fixo, né? Eram nômades, né? Coletores. Próximo já. Coletores. Eram coletores e caçadores, né? Caçadores, coletores, né? Caçadores, coletores. Moravam em cavernas. Tem um amigo meu mineiro que ele fala que eles moravam em Badardo. Aí os paulistanos não entendem o que é Badardo, né? Então eles moravam em Badardo, não só em caverna. Porque se não tem caverna, você vai para Badardo. Tá. Então, embaixo das árvores, né? Próximo dos rios. Próximos de rios e águas, né? Porque eu precisava
beber água, Hoje a pescar. pessoa que Badarga era cerveja, é marca nova de cerveja? É uma boa marca, inclusive. Badarga. E vocês, quer dizer, eu podia estar próximo ao rio, mas não necessariamente eu ficava lá, porque eu não ficava fixo em nenhum lugar. Eu vivia ali. Eu podia dizer que eu vivia em meio à natureza, né? Em conjunto com a natureza. E era uma época que não existia, pelos estudos antroposóficos, não existia ainda autoconsciência. Essa autoconsciência que temos hoje, está meio ruim de escrever aqui embaixo porque está balangando, tá? Essa autoconsciência não existia ainda. Ainda assim vivíamos em grupos, porque com grupos éramos mais fortes, mas eram grupos pequenos, normalmente, que se deslocavam. E o que era Deus para essas pessoas? A natureza, as forças da natureza, o ambiente, o trovão, a planta, a lua, né, o animal. Será? Né? Lembra que a gente está falando aqui do desenvolvimento da humanidade, não necessariamente da gente, da humanidade como um todo. Então, assim, Deus era a natureza. Vou até anotar aqui para a gente não esquecer. Ou as forças da natureza, né? Muito bom. Aí a gente caminhou um pouquinho mais. Vou chegar ali por volta de 8.000 anos, dando um pulo. Aconteceu algo muito significativo com essas pessoas. O que aconteceu por volta de uns 2.000 anos andando, um pulico de 2.000 anos? Descoberta da agricultura. Hã? Agricultura. As pessoas, por um acaso, não vamos entrar aqui nos detalhes de como foi. Mulheres. Vale muito a pena ler o livro Sapiens, ele é judeu? Não sei. Não sei qual a origem do cara, mas é um livro chamado Sapiens, que fala sobre o desenvolvimento da humanidade por um outro aspecto. E é um texto engraçado até de ler assim, né? Ele diz que não foi o ser humano que domesticou o trigo, mas foi o trigo que domesticou o ser humano. E ele explica por quê, essa visão dele, é muito interessante. Mas enfim, tem a domesticação então de plantas e animais. É a observação, né? A gente falou tudo aqui já. Não é? O acaso gera uma observação, nascem lá as plantas, né? Opa, ela está nascendo. E é lógico que a gente olha uma fotografia, né? Mas o processo é longo até nascer tudo isso. O que está com o biquinho? Você quer falar alguma coisa? Está doido de falar? Não, só. Eu acho que na verdade foi mútuo isso, né? Pensando por esse lado, na verdade, a domesticação ocorreu dos dois lados, né? Tanto do ser humano como dos animais, das plantas, né? Porque é uma interação. Sim, sim. Mas teve N plantas e N animais que o ser humano tentou e não conseguiu domesticar. E aí teve alguns que deu certo. Né? E isso aconteceu, então, por volta de 8.000 anos antes de Cristo, então, entra a agricultura, a criação, a domesticação dos animais. Passamos a ser sedentários aí. O que aconteceu? Deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Deixa de ser nome e passa a ter assentamentos humanos. Sedentário não sei, né? Porque o cara lá pega a enxada lá, né? Gasta uma energia, né? Mas tem um assentamento, né? Os assentamentos humanos. Graças a esses processos de domesticação, então o ser humano consegue parar no lugar. E aí tem a multiplicação das pessoas. Então começa a ter mais gente morando. E a partir daqui, não vou entrar nesse detalhe agora, mas começam a surgir então, inclusive os exércitos, começa a partir daqui a ter condição de existir os políticos, alguém precisa cuidar, os reis, né? Divisão do trabalho. Hã? A divisão do trabalho. Divisão de trabalho, então vai andando, vai começando a ficar mais claro essas coisas. Tá?
Mas o que eu queria destacar aqui, então, que esse momento foi crucial, que é um momento diríamos, um começo de um domínio da natureza. Técnico. Hã? Domínio técnico. Um domínio técnico da natureza. Eu começo consigo agora controlar algumas coisas. Ainda no controle muito pequeno, mas eu começo a controlar. Né? Ainda Deus, ainda é a natureza, ainda vamos rezar para chover, vamos fazer, né? Ainda eu tenho essa noção ainda de que Deus está envolvido com tudo, com a natureza. E como é que era o eu nessa época? O eu do ser humano, que não tinha autoconsciência. E aqui? Eu começo a ter alguma pincelada passando daqui para cá, mas é um eu ainda coletivo. Não é um eu individual. É um eu coletivo. E fica mais claro quando a gente chega mais ou menos aí 3.000 a.C., há 5.000 anos atrás, quando a gente olha para o faraó, que tem uma característica de um eu coletivo. Ele é o eu que representa aquela população. Ou mesmo os hebreus, que tem o Abraão, que é o pai de todos ali, né? De todos os judeus, de todos os hebreus. Então é como se fosse uma licença poética, um eu coletivo. Muito bom. Essa época também, de 3.000 a.C., é a chamada época, quando começa a época histórica da humanidade. Até aqui é uma época antes da história. E aqui é uma época histórica, quando começa a ter relatos já escritos, quando começa a ter mais informações sobre a nossa humanidade. Então é uma era que começa uma época mais histórica. E é também, nessa época, pela tradição hindu, é uma época que começa uma época chamada de Kali Yuga. E Kali Yuga significa a era da escuridão. É como se o ser humano entrasse num túnel que começa a desconectar ele dos mundos espirituais. Isso pela tradição hindu. Então é o início do Kali Yuga. Kali. E esse Kali Yuga duraria por 5.000 anos. Então é o início disso. E como é que era a questão aí da economia da época do Egito? Estava na mão de quem? Do faraó. Do faraó. E a parte religiosa, espiritual? Do faraó. E política? Do faraó. Jurídico? Do faraó. Eu acho que a gente chama de teocentrismo. Dá uma marchinha. Tudo estava na mão do faraó. Então a gente chama de teocentrismo. Tempo em prática. Tudo no faraó, vou chamar. E como é que era a relação com a natureza aqui nessa época? Tinha a ver com a religiosidade também. Oi? Religiosidade também, né? As forças da natureza eram os deuses. Deus Sol. Tinha o Deus Sol, tinha a deusa Lua, né? Mas tinha também alguns deuses que eram meio misturados já. Não é? Não tinha lá o chacal, né? Que tem a cabeça do chacal, o corpo humano. Como? 7. Aquela que tem a cabeça de o que era? Leoa? Não. Esfinge. Né? Que tem também, e olha que interessante, sempre a cabeça era o animal, não era o corpo. Isso tem muito a ver com a consciência da época.
A cabeça ainda era animal, o corpo era do ser humano, nessa época. Tá? Então era um olhar diferente já para a natureza. Aqui tudo era, Deus era a natureza. Aqui eu já passo a parte das percepções mudam, e inclusive Faraó também já passa a ser quase o Deus na terra, o filho desses deuses deles, né? Então eu começo a trazer o Deus para o homem já, o ser humano. Tudo bem aqui? Oi? Não, pode falar. Não, porque o Osíris... O Osíris era o Deus Sol. Sim. Mas tinha não Deus da era. natureza, mas tinha outros que eram Sim, os elementos que eram misturados com o ser humano. Os animais, inclusive. Muito bem. Dando mais um saltinho, chegamos aqui, vamos ver se alguém consegue definir no desenho o que é isso. Sacerdote. Ó, tô bem. Tô bem no desenho, né? Então, por volta aí de 800 a.C., começa a surgir um outro tipo de cultura, que é a cultura greco, e depois também a romana, que veio um pouquinho depois. Né? Olhando então para a cultura greco-romana, olhando para o ser humano, é quando começa a nascer algo muito interessante. O que a gente lembra dessa época, assim, dos antigos gregos? Filosofia. Nasce a filosofia. E o que é a filosofia? Reflexão. A arte de refletir, de pensar. Então o pensamento passa a ser importante. E quem que pensa? O ser humano. E quem é o ser humano? Eu. Começa a surgir a palavra A poesia. eu. Aqui. A surgir a poesia. Ah, importante. A palavra eu aqui não existia como do indivíduo. A palavra eu, nessa época, era para significar Deus. Era uma das formas de chamar Deus, era eu. Eu sou. O eu sou. Né? Então aqui a palavra eu não existia no vocabulário conforme a gente existe hoje. Ela vai nascer, olhando essa fotografia, por volta aqui de 800 a.C. E eu começo aqui a desenvolver uma consciência individual. Começa a desenvolver uma consciência individual. Começa a desenvolver esse pensamento filosófico. Como é que são os deuses da época grega? Na Seres Grécia? humanos. Que tipo de ser humano, né? Eram diversos tipos de ser humano, mas eles tinham defeitos humanos, inclusive. Eles faziam os mesmos erros que nós. Né? Situação do belo, do físico. Tinha a cultuação do belo, do físico. Eles olhavam os deuses como se fossem a gente, só que eram um pouco maiores, né? E eles faziam os mesmos erros. Inclusive eles vinham aqui para a Terra aqui fazer bagunça com a gente. Né? Tinha filho, meio humano, meio semideuses. Né? Então olha que interessante. Um Deus que era natureza passa a ser uma parte natural, uma parte humana, e de repente vira humano. Né? Estão fora ainda, mas são humanos. Não é verdade? Olha como é que vai olhando aí o que acontece com a gente. Isso mais na Grécia. Na Roma tem uma contribuição muito interessante para a gente. Então os gregos olhavam bastante para dentro. Então pensamento filosófico, eu era bem olhando para dentro de si. Né? Em Roma já tem um olhar mais para fora, para o externo. Então Roma domina quase o mundo inteiro, pelo menos o mundo conhecido deles, né? Vai lá dominando tudo, vai pegando tudo para eles. Então esse olhar forte, os deuses romanos também eram míticos, iguais aos gregos. Eram os mesmos, só que trocavam os nomes. Só trocavam os né? nomes. Não são Então, os planetas. Zeus e Júpiter, Vênus, Afrodite. Vênus e Afrodite. Poseidon e Marco, Mercúrio. Dionísio. Muito bom. Não perca o terceiro módulo do Germinar, onde trabalhamos essas características no humano, inclusive, né? Das atitudes anímicas que a gente chama. Então também a mitologia romana era muito próxima à grega. Mas tem uma coisa muito interessante de contribuição deles, de Roma, para nós.
que é o direito romano, que é válido até hoje. E por que surge isso? Começa a ter uma grande ocupação de terras, precisam cuidar dessas terras, né? As pessoas começam também a querer. Opa, peraí, não vou deixar a terra para minha filha? Não, quero deixar a terra para ela, né? A terrinha lá, minha propriedade. Então surge lei da herança, lei da propriedade. Com isso também vai crescendo o nosso egoísmo. Né? A palavra egoísmo, de olhar para si. Então, como é que eu protejo isso? Então, a lei vem para proteger o meu. Né? Vem para dar uma organizada nisso. Então, não vai ser no foice, vai ser na lei. Então, surgem leis e esse direito romano que inspira nosso direito até hoje. Mas é esse olhar bem para fora. Tudo bem? Aqui lembra que eu falei dos três? Economia, mundo econômico, espiritual, cultural e político-jurídico. Era tudo junto. Hã? Tudo no farol. Tudo no farol, era tudo junto, uma coisa só. Na época greco-romana já começa a ter uma separação. Então o espiritual, ele é separado do político-jurídico. O econômico os dois têm, né? Porque a igreja já começa a ter bastante força, então tem bastante recurso também. Mas começa a ter, o que era uno, vira dois. Então aqui a igreja cuida de uma parte e o político-jurídico é outro. Não é mais misturado. Agora é separado. E aí o econômico tem dois, né? Estão os dois. Apesar que está bastante aqui no meio. Né? E olha que interessante, acontece algo ali no ano zero, que a gente, pela tradição cristã, fala, né? Deus era o ser humano. E aí passa a acontecer o que ali no ano zero? Deus está onde? No zero ele chega na terra. Hã? Não, se vocês olharem lá os escritos, ele fala que Deus está dentro de você. Não era falado assim? Pelo menos eu aprendi isso na catequese, né? Eu não fugi dessas aulas. Pode ser que os outros coisas tenham distorcido um pouco, mas quem começou a falar isso, Deus está dentro de você. E olha que poder. Estava fora, era meio natureza, meio ser humano, virou lá aquele ser parecido com a gente, de repente está dentro de mim. Opa, também sou Deus. Quem quiser distorcer, né? Também sou, né? Deus. Interessante isso. Ele é um ser fora. Vocês brincaram, está lá no céu, mas está dentro de mim também. Eu faço parte disso, eu tenho essa parte divina em mim. Imagine isso na cabeça de alguns, né? O poder que dá. Se a gente ler, tem um livro muito interessante também para quem for estudioso, gostar de estudar, chama Colapso. Alguém já leu? De Jared Diamond. Hoje eu tiro uma foto da capa e mando para vocês. Ele fala sobre o desenvolvimento e a queda de civilizações. E o que isso tem a ver com a conservação ambiental. Então ele vai falar desde a Ilha de Páscoa, mas também ele compara, por exemplo, num capítulo, Haiti e República Dominicana, que é a mesma ilha, inclusive, com as mesmas características geográficas e natural, e por que uma era mais rica do que a outra, fazendo paralelo com a conservação ambiental. Muito interessante. Por que estou dizendo isso? Porque quanto mais o ser humano vai andando aqui nesse trajeto, mais ele vai dominando esse domínio da natureza e essa degradação da natureza. Então civilizações tiveram seu auge e sua queda em virtude do consumo dos recursos naturais. Isso são inúmeras. Ele vai falar sobre sobre os incas, sobre os maias,
vai falar sobre diversas civilizações aí nos vários continentes. É um bicharelho grosso assim, mas é muito interessante para quem gostar desse tipo de leitura. Muito bom. Dando mais um passozinho do nosso desenvolvimento, chegamos aí por volta, um passozinho, né? Um passozinho pequeno, chegamos por volta do século XV, para tirar uma nova fotografia. O que acontece no século XV? Agora está perto da gente, está mais fácil de lembrar, hein? O descobrimento da América. O início da agricultura já começa trocas também. Isso já inicia antes, mas aqui começa a ficar mais forte, né? Tem o excedente de uma coisa, troca, mas vai ficando cada vez mais forte. Então eu preciso buscar novos lugares. Tem a degradação da Europa. Mas tem algo muito interessante. Pelo menos eu lembro isso nas minhas aulas de história. Da época do ensino fundamental, que não é história ainda, né? Mas eu lembro que eles falavam que os antigos, eles achavam que, como é que era a Terra? Era plana. Então se pegasse os antigos falavam que se pegasse uma barquinha, montasse nele, o que ia acontecer? É uma cachoeira gigante. Ia cair. Não é? Então eles não sabiam, a Terra não era redonda, a Terra era plana, ou quadrada, sei lá. Então eles achavam isso, que ia ter um fim. Então ninguém se arriscava, né? Só os vikings mesmo lá que um tempo antes já estavam arriscando. Apesar de alguns vikings ficar com medo também, mas outros mais corajosos iam, arrastavam tanto, e daí eles foram indo. Então acontece uma primeira coisa que é importante, que o ser humano começa cada vez mais a dominar o conhecimento sobre a natureza, que chamamos isso de ciência. A ciência, e essa ciência natural, né, começa a ficar cada vez mais forte. E tem um despertar para o mundo material. A palavra que a gente usa muito aí é o renascimento. O renascimento, nessa época também, A ciência faz mais parte. né? E o renascimento vai buscar, inclusive, lá na Grécia, né? Buscar essas informações, Só que agora com ciência. Agora com ciência, exatamente. Muito bom. Cada vez mais consciência, né? E tem esse despertar para o mundo material, das leis da natureza. Né? Ao mesmo tempo, nessa época, acontecem várias coisas, né? Vão acontecendo, né? Se for olhando, né? É quando se descobre, ou quando se inventa a tipografia. Como é que era antes escritos livros? À mão. Aí um monge ficava lá uma vida inteira para passar limpo um livro, que normalmente era a Bíblia, né? Uma vida inteira para escrever um livro. De repente criam a máquina tipográfica, né? Ou tipografia, né? A imprensa. Gutenberg. É isso? Tem jornalistas aqui? Não. Né? Ao mesmo tempo surge também, esses dias atrás eu estava assistindo um filme, também no Netflix, falando sobre o Lutero. É uma visão que eu nunca tinha visto, nunca tinha escutado isso, né? Que a imprensa tinha lá para publicar, queria publicar coisas, mas não sabia o que publicar. Algo que as pessoas comprassem e vendessem bastante. Aí tinha lá a lista de coisas lá que o Lutero tinha feito, que estava lá esquecida, aí ele publicou aquilo e foi um sucesso, né? Então ajudou o Lutero a divulgar as coisas, mas não foi o Lutero que quis divulgar, ele nem sabia. Foram os caras lá que publicaram, replicaram e saíram vendendo o material do cara. Fake news. Né? Não é verdadeiro, né? Foi só uma cópia. Mas olha que interessante, o próprio Lutero dizia, não sou um grande estudioso do protestantismo, mas ele dizia que todo mundo era capaz, podia pegar, ler a Bíblia e explicar aquilo. Não precisava ficar lá um padre lendo, alguém com conhecimento. Que todo mundo podia pegar, ler aquilo, aprender a ler e interpretar as leis que estavam lá. Olha que poder dado ao ser humano, ao indivíduo. Ao indivíduo. E isso foi uma crise grande, né? E tudo isso acontece mais ou menos aqui por volta do século XV, século XVI. Acontecem essas coisas. E nessa época também,
que era 2 viram 3 bolinhas. Então, o espiritual, o político, o jurídico, ganha mais uma bolinha que é o econômico. Tem lá o mercantilismo, surge a burguesia, né? Isso começa a surgir tudo. Então começa a dividir mais essa trimembração da sociedade. Tiago, por favor, para mim não ficou claro, parece que você falou da forma de pensar na antiguidade para após o período medieval, parece que não está contemplado aí. Como fica assim, o Deus na Idade Média, segundo esse seu raciocínio? O Deus da Idade Média é o Deus que veio aqui do cristianismo, na sua maioria, né? É o Deus único, poderoso. Então, mas é que na antiguidade você continua coloca aqui, né? que ele está em mim. E na Idade Média tem esse distanciamento muito grande, né? O poder muito, muito grande na igreja, se sobrepondo inclusive ao poder político. E não está claro para mim. Eu não estou nem para formular a questão, ficou um buraco aqui. Quem falava que Deus estava nele era Jesus Cristo, estava nas pessoas. Isso não significa que a igreja falava isso também, né? Isso estava lá Jesus Cristo, na Bíblia fala isso, inclusive tem grandes debates, né? Mas o Deus era esse que está lá no céu, que está lá externo, que só o padre lá que acessava. Né? Então, acontecem várias distorções, né? Mesmo aqui em Roma, na época romana, tinha imperador que meio que queria ser faraó. E não cabia naquela época. Né? Você pegar lá os Césares e tal, era meio que faraó, eles não eram só rei. Então tem algumas distorções, mas a gente tem que olhar assim, os grandes marcos só. Mas o Deus aqui continua sendo esse ente externo, que também está dentro de si por alguns olhares. Tá? E é claro que o poder econômico, então os 3. Os reis também tinham poder econômico aqui também. Político, jurídico e econômico. A igreja também tinha poder econômico e político. Mas surge também um outro poder paralelo, que é o econômico por econômico. Né? Uma outra camada que surge, começa a separar. E não significa que separou e pronto, né? Essas coisas vêm separando. Né? Com o passar do tempo. Ficou mais claro? Vamos seguindo, mas vamos seguindo que vai chegar lá onde precisa. É só para a gente ir relembrando essas coisas. Aí por volta do século, dá um pequeno saltinho menor agora, aqui por volta do século XVIII, acontece outro fato marcante nessa nossa caminhada. O que acontece? Né? Acontece o iluminismo. O que é o iluminismo, assim, em poucas palavras? O desenvolvimento do pensamento, do raciocínio, da reflexão, da razão. A razão sendo mais importante do que esse olhar somente para o espiritual. Né? Ele veio com força. Um pouco antes disso surge também, a ciência vai cada vez ganhando mais força. Lembra, tudo que a gente vai ganhando, a gente vai levando junto. A ciência cada vez vai ganhando mais força. Esse domínio da natureza cada vez ganhando mais força. Aí eu separei uma pequena estrofe para você, um pequeno parágrafo do que o Francis Bacon, não o mesmo bacon do hambúrguer, do X-Bacon, falava. O que ele falou sobre a natureza. Olha que interessante. Foi um pouco antes daqui, né? A natureza tinha que ser acossada em seus descaminhos, obrigada a servir e escravizada. Deveria ser reduzida à obediência, e o objetivo do cientista era extrair da natureza, sob tortura, todos os seus segredos. E era o pensamento dominante dos cientistas, ó. Bacon, Descartes, Newton, eles vieram com esse pensamento forte do materialismo.
Já escutei alguém falando de materialismo aqui hoje quando eu ouvia vocês falarem no trio. Materialismo. Mas desse materialismo, ele está sendo aqui, a matéria é o importante, o espírito não. A mecânica vai explicar tudo o que acontece. Eu separei outro pedacinho para vocês aqui do que falou Descartes. Tá vendo? Vemos relógios, fontes artificiais, moinhos e outras máquinas semelhantes que, embora meramente feitas pelo homem, têm, não obstante, o poder de se moverem por si mesmas e de muitas maneiras diferentes. Não reconheço qualquer diferença entre máquinas feitas por artífices e os vários corpos que só a natureza é capaz de criar. Não vejo diferença de uma máquina e dos corpos. Então esse olhar da natureza, um olhar mecânico, que chama de mecanicismo, de transformar tudo o que é natureza é meramente explicado pela mecânica, pelo reducionismo. E aqui é que surge com força, né? E que até hoje está impregnado na nossa sociedade. Eu brinco, né? Quem gosta de futebol aqui, né? Não sei se alguém assiste futebol. Quando eu escuto o Muricy Ramalho explicando lá, ele diz que tem que trocar as peças de lugar no campo. Quem são as peças? São os jogadores. E peça não é algo orgânico, peça é algo mecânico. Quando a gente fala nas nossas reuniões que nós vamos alinhar o grupo, o que a gente está fazendo? O que a gente alinha? É máquina que a gente alinha. Né? Então a nossa linguagem, ela é uma linguagem mecânica. A gente aprende isso. Eu falo alinhar. Vamos alinhar lá o grupo. Vamos fazer um alinhamento. Até pouco tempo atrás, né, a gente falava, vamos fazer um alinhamento de facilitadores do germinar. Agora a gente fala que a gente vai fazer um desenvolvimento de facilitadores do germinar. Então você vê todas as outras input, output, não sei o que lá, né, as linguagens, seja em português ou em inglês, fica trazendo várias coisas que tem a ver com mecânica. Então a gente trata as organizações, as pessoas como mecânica e o próprio organismo. O que é o coração? É uma bomba que ejeta o sangue. O cérebro é o nosso sistema central, igual um computador. Hã? A gente associa o mecânico Sempre associa o mecânico ao nosso corpo, à natureza em si. E vão associando aí o que gera de impacto na agricultura, na saúde, nas relações humanas. Quantas vezes eu não escutei, eu trabalho com muitas organizações, empresas, quantas vezes eu não escutei as pessoas falar, porque se essa peça não funciona, a gente troca. Contrata outra e pronto. É descartável. Não dá nem para ser reutilizado, né? Já está no descarte. Né? Nem os 3 R's, né? Reciclado, reutilizado, não consegue fazer. Já descarta logo e joga para o lixão. É basicamente isso que é feito nas empresas em geral. Oi? Principalmente quando fica velho. Ficou velho, descarta. Não serve para nada. Não é? Muito bom. Então, isso nasce. E é importante assim, a gente olhar assim, isso nasce a partir daqui. Tem coisas boas que vieram junto, né? Mas tem isso também que está enraizado na gente. Essa forma de olhar o mundo. Né? Bem, uma outra coisa importante que aconteceu aqui culminou, na verdade, né, na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela trouxe uma das coisas que veio junto com a Revolução Francesa, foi a declaração, vou chamar só dos direitos, porque não cabe aqui, né? Mas alguém pode falar? A Declaração dos Direitos? Do homem e do cidadão. Do homem e do cidadão. Eu não sei se o homem e a mulher estavam contemplados ou não. Não. Era só um homem e homem. Acabou Só homem, isso, tá né? masculino. Só homem na história.
Mas foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Cidadão morto. que depois isso foi usado como base para a Declaração dos Direitos Humanos pela ONU, que veio depois. E também é interessante notar cidadão, né, que já faz referência à cidade. Então já é uma forma de excluir a realidade rural, né? Até hoje a gente usa cidadão para todo mundo como uma coisa que dignifica, mas na verdade já impõe aquela realidade urbana, né, excluindo o campo, né? E é Isso aí. Muito bom. Deixa eu ver se na minha cola aqui, se eu tenho mais alguma coisa interessante dessa época. Eu acho que a Revolução Industrial aí também é um fator importante, junto com a Revolução Francesa, né? Porque E a Revolução Industrial? A mecanização e todo esse que a gente fala hoje tem a ver mais até com a Revolução Industrial. Não só na Inglaterra, mas toda a Europa, consequentemente os colônias e tudo mais. É isso, né? Sim. Né? Teve a Revolução Industrial, cada vez mais esse domínio, né, das técnicas. A obrigação das pessoas do campo a irem à cidade. Criação da urbanização da cidade. A urbanização aumenta muito, né? Exploração das pessoas, das mulheres, a adoção do relógio para organizar a vida de cada pessoa e não mais as necessidades fisiológicas. Exato. O próprio sistema que nós usamos na escola pública hoje tem muito a ver com a Revolução Industrial séculos atrás, né? Você está todo mundo enfileiradinho, tem horário, sinal, horário para comer, horário para sair, você não tem muita opção de escolha, né? Um quadradinho para treinar você para uma fábrica, né? Uma escola e uma fábrica não tem tanta diferença assim. Parte olha para a Revolução Industrial, para essa mecanização, mas parte ainda está ligada aqui. Né? Quando a gente olha as hierarquias das escolas, das empresas, ela está muito mais ligada a uma hierarquia da época da piramidal, né? Do faraó, ao que de uma maneira mais viva e orgânica. Né? Então a gente vai absorvendo isso tudo. Deixa eu olhar aqui. Mais o que mais? Coisa importante aqui. Importantíssima. Só que eu olhei. Vamos voltar aqui. Lembra? 3.000 a.C., início do Kali Yuga. Quanto tempo ia durar? 5.000 anos. Ele não é exatamente nos 3.000 aqui, né? Ele é um pouquinho antes. Mas na data, até vou ter a data aqui para vocês. 1889, então 1889, segundo a tradição hindu, é o fim do Kali Yuga. Significava a era da escuridão, era isso mesmo? A era da escuridão. Então é como se o ser humano estivesse saindo dessa era da escuridão. E cada vez ele está mais agora ligado à matéria e menos ligado aos mundos espirituais. Né? Com esse fim do Kali Yuga. E é só agora o ser humano com mais, depois de passar por esse processo, com mais consciência, é que ele poderia fazer um caminho inverso de novo. Eu tenho marcado aqui. Século XIX, século XX e consequentemente depois XXI, nós estamos. Então nós temos agora o auge do materialismo, temos a tecnologia, a ciência, a capacidade de comunicação, a energia, que passa a gerar uma influência muito grande na nossa vida. E é interessante, né, que até pelo próprio desenho, aqui você está falando de 10.000, 8.000 e tal, de repente ele fala século XV, XVIII, e as coisas vão ficando mais curtas, né, e mais velozes. Com a tecnologia, com a comunicação, com os ganhos que isso gera também pra gente, né? Mas também com os prejuízos que tem envolvido. Muito bem. Esse caminho que a gente faz é chamado de antroposofia. De
processo de individuação. É um processo de individuação que, pelo Jung, é esse momento do ser humano olhar e tornar-se autoconsciente de si mesmo. O que mostra o processo de individuação para a gente? Então a gente tem um processo de cada vez o indivíduo se tornar mais consciente de si e mais forte. Verdade ou não é? Cada vez o ser humano, o indivíduo, ele é mais consciente de si e mais forte. Quais são os indicadores, vamos assim dizer, desse processo de individuação? Eu gosto de fazer um exercício. Olhem para os pés de vocês. Dê uma olhada rápida. Assim. Bota o pezinho assim para todo mundo mostrar. Dois pezinhos. Não, mostra na frente. Olhem os pés das pessoas, só olhar. Não, mas não mostra o solado, mostra a parte de cima do pé. Isso. Onde chuta? Quantos são iguais aqui? Mesmo a Havaiana só tem uma aqui hoje, hein? Normalmente não tem mais Havaianas. Se é que é Havaiana mesmo. É Ipanema. É a prima. Olha aqui. Pense nisso há 50 anos atrás, se eu pedisse para fazer isso com os pés. Que chute. Se fosse na escola, ia ser que chute ou conga. Que chute preto. Conga, acho que tinha azul marinho, preto. Azul marinho. Que chute era só preto. Verdade. Que chute. Tinha verde? Verde. Se pegasse, se fosse o grupo aqui o grupo do meu tio lá da padaria, que só usa chinela havaiana, seria quantas cores de chinela havaiana? Duas. Sola preta ou sola azul? É branco com a cordinha azul ou preta, né? Comprei inclusive um preto, custa metade do preço do outro. Né? Mas Mas por que ele está mostrando isso? Olha como o marketing hoje o marketing não, né? O consumo, ele diríamos, personificado, né? Então, ou individualizado, né? Vou chamar aqui de consumo personificado. Personalizado. Personalizado. Então cada um tem o seu, e aí as cores, as roupas, cada um de um jeito, não tem igual. O marketing se aproveita disso, desse processo nosso de individuação. Você não vai ser igual a outra? Tinha até uma propaganda um tempo atrás do Boticário, que aparecia todas as mulheres iguais. Aí de repente ela usava um batom e só ela ficava diferente das outras, né? Então os Boticários vai ser diferente de todo mundo. Então está captando o quê? Isso aqui, nossa, esse processo que a gente vem vivendo de individuação. Quais outros indicadores? A vida de solteiro. Antigamente mas antigamente isso, nossa, não pode, né? Hoje a vida de solteiro estou chamando de vida de solteiro, mas é assim, a vida sozinho. Inclusive gente casada morando cada um na sua casa. Ou morando cada um no seu quarto. Esse é um objetivo. Né? Ai, meu Deus. E paralelo a isso vem o quê? Como é que você compra comida hoje? Embalagens individuais. Manda pra mim, ó. Não, mas as embalagens, os produtos são individuais, porque você não compra mais um monte de gente. Você compra agora uma embalagenzinha. Mesmo quando você compra uma embalagem grande, já vem tudo picadinho. E tudo antes embalado. no mercadão era um sacão que você colocava lá e pesava. Então é tudo individualizado, consumo individualizado. A vida de solteiro. O próprio processo que a gente não falou, aqui nessa época também, depois do século XVIII, XIX, tem o fim da escravidão, pelo menos a escravidão teórica. Pelo menos essa, né, que no Brasil, nos Estados Unidos, que teve essa escravidão que foi agora, não é mais legal, pelo menos, né? Os países começaram também nessa época a ter a sua independência, boa parte deles, né? Então começa também nessa época a ter essas brigas para a independência, chocando aos poucos.
Uma coisa que acontece é a emancipação feminina. Isso tem a ver com o processo de individuação. Fala, não, que história é essa para só homem? Mulher também. E assim o feminismo vem com mais força, né, nesse processo. A gente fala das lutas das minorias, mas que na verdade é a maioria. Minorias em direitos, né? Minorias em direito. Né? Então, as lutas que tem a ver com isso. Estava ontem conversando com um amigo meu, ele já tem seus 60 anos, e ele comentando comigo sobre a história das mulheres. Ele falou assim, a minha mãe, só quando meu pai morreu, minha mãe tinha 33 anos, ele falando, só quando meu pai morreu, é que... 33? Você tem... Ele morreu que tem uns 30... Não, ela era mais idosa até. Falou que só quando o pai morreu é que ela entrou no banco pela primeira vez. Porque antes ela era da cozinha para a sala e da sala para a cozinha. Mulher era assim. Me contando ontem por acaso numa conversa. 33 anos, você falou que é idosa, era mais idosa, tá me ofendendo, né? Não, eu tenho 40. Tá, eu tenho 46, filho. Então, mais idosa de idade, mais velha. Era mais idade. Então a emancipação feminina é muito recente isso também. Mas também tem a ver com esse processo de individuação. E duas coisas importantes que também têm a ver com o processo de individuação. Uma é a indisponibilidade para servir. Antigamente, a gente queria servir, lá vai servir o exército, servir a quem manda. Agora, acabou isso, ninguém quer servir não. Tá difícil agora conseguir, né, para servir, agora tem que ser de outro jeito, não é mais do jeito que se antigamente. E isso também acaba batendo em sala de aula, né? Porque isso tem a ver com esse processo de individuação. E também uma rejeição à autoridade imposta. As pessoas não aceitam mais, vocês podem me contar depois em sala de aula, mas em empresas, que é o público que eu trabalho, o que tem de jovem pedindo demissão do chefe é muito maior do que antes. Não, tá louco, esse chefe vem falar alto comigo, eu tô fora. E vai achar outro emprego. Né? Sem corpo, não consegue. É a rejeição da autoridade imposta. Isso tem a ver com esse processo de individuação. O ser humaninho agora lá, pequenininho, já fala, opa, peraí, que história é essa? Vem comigo não. Porque aqui sou eu, né? Desse jeito. O que é? Ele falou, você tem um ser humaninho, bem desse jeito. É desse jeito. Né? Então isso tem a ver com o processo de individuação. Tá? Tem características que trouxeram coisas boas e tem outras que não trouxeram coisas não tão boas. Aí alguém me perguntou, onde está Deus nisso tudo, né? Então nós temos o nosso euzinho aqui, com esse processo todo de individuação. Um exercício aqui só. Quantos aqui são frequentadores assim, de algum tipo de igreja? Não, realmente não, frequentadores, é verdade. Não que vai assim, uma vez a cada ano, uma vez a 6 meses. Toda semana. Toda semana, 1, 2, 3, 4. Se eu levantasse e fizesse essa pergunta há 30 anos atrás. Interessante, né? Como que é? Eu faço a pergunta, depende do grupo, tem 2 que levantam a mão, às vezes 1, às vezes nenhum. Se você olhar a humanidade como um todo. Então a nossa ligação com Deus, que era uma ligação íntima, ela quebrou. Hoje a gente não tem mais a humanidade, essa ligação com Deus como era antigamente. A gente até fala na antroposofia que nessa época era como se os seres humanos falassem diretamente com Deus. Nessa época ele falava através de alguém enviado por Deus. Aqui, pessoas iniciadas por um centro de mistério, né? E a partir daqui foi quebrando esse contato, cada vez mais se afastando.
esse contato com esse que a gente chama de Deus. Seja lá que Deus for. De que estamos falando de religião. E o contato com a natureza? O que aconteceu nesse trajeto? Também foi escrito. Quem aqui consegue olhar o céu e dizer que vai chover? Anda, Camila. Ou que vai ficar sol? Aqui são Aqui não só tem macete pra fazer a É, eu leitura. sei. Tem macete pra aqui é só olhar o morro ali. Buraco da roça. Saber que época tem que plantar e que época tem que colher. Isso já não fala. Porque o plano Não pode ser a Ana que estudou. Mas eu acho que nem ela que estudou, ela tem a possibilidade agora de 100% de acerto, porque está tudo tão mudado, não é? Não só pela mudança, mas a gente está mudado. A gente perdeu a capacidade que vocês exercitaram naquele dia de observar a natureza, de perceber, de ouvir o que a natureza está dizendo para você. Essa capacidade de observar, de ouvir, a gente foi perdendo conforme a gente foi se... Não existe isso, né? Mas conforme a gente foi se materializando. A gente foi se conectando mais à matéria e se distanciando desse outro mundo mais espiritual, que também tem a ver com a natureza, esse mundo, esse contato com a natureza. Então, hoje se perguntar, aqui vocês são numa cidade pequena, mas tem gente que mora em Taubaté. Taubaté, com certeza, o distanciamento da natureza é maior do que em São Luís. Tem gente que veio aqui de São Paulo, talvez, de Campinas, mais distante ainda. Quanto mais urbanoide, né, mais é o distanciamento. E mesmo em Socorro, que tem 40 mil habitantes, uma criança que mora na cidade, minha sobrinha que mora na cidade, estuda numa escola particular, vai cada vez mais se distanciando. Essa questão geográfica ela é importante, mas hoje quem está no campo também já não tem esse jeito. Fala mais alto para gravar. Essa questão geográfica é lógico, quem está no grande centro ele vai ter essa distância maior, mas isso não é uma questão geográfica. Hoje quem está no campo já não tem esse vínculo mais. Quem está no campo não tem mais o vínculo com a natureza igual tinha antes. Antigo, né? Mas você pega a juventude que está no campo, eles não têm mais esse vínculo. Na verdade, não tem. Não é uma questão geográfica. Tanto que quer estudar, crescer e vir para... Mas também temos o inverso. Temos O inverso. Tive um aluno, agora ele está no Valdemar Rodrigues, que ele não queria vir para a cidade, ele não quer fazer faculdade, que ele não quer sair da roça. Eu falei assim, mas você pode fazer alguma faculdade relacionada com o campo e tal. Não dá, porque vou ter que ter dinheiro, daí tem na cabecinha dele que roça não dá dinheiro. Entendi. Ah, legal. Mas vamos guardando essas coisas. Olha que bacana que está surgindo. Porque aqui a gente está falando da humanidade como um todo. Claro que tem... Nem todo mundo segue as regras, né? Do que está acontecendo. É claro que tem gente que continua conectado, que tem gente que quer se reconectar já. Mas no todo, se a gente olhasse o fluxo, né? Segue o fluxo. O fluxo está indo para o outro lado. Se você seguir o fluxo, ela te leva lá junto, né? Vai embora. Né? Por isso a importância da interiorização, porque só que entra em contradição, né, com a religião, e eu sei que o que você está querendo mostrar é essa linha aí. Aguarda isso que você vai falar já. Segura, você não sabe como é que eu vou terminar. Tá, então vai. Escreve no final e qualquer ser igual. Não sabe. É Tem mais duas coisas. interiorização, essas pessoas... Fala, Thiago. Não, mas segura aqui. Segura, falta 2 pontos aí. Outra coisa que a gente perdeu o contato foi com as tradições sociais. O que são tradições sociais? Antigamente, tinha lá regras sociais que a gente cumpria. Né? Então aqui pode fazer isso, aqui não pode. Então a gente tinha essas normas que vinham dessas tradições sociais. Hoje em dia, a gente nem lembra mais disso, nem sabe que existe. Não faz o que quer. E cada um faz o que quer. Então as tradições sociais a gente rompeu também. Que é o que determinava normas de comportamento, inclusive. Que mané, é assim que faz. Não, vamos fazer o que cada um faz o que você quiser e pronto. E outra coisa que a gente rompeu
vínculo com a família. Cada vez mais as pessoas vão ficando distantes da família. Né? Da família que estou dizendo é do tios, avós, primos. Antes, a minha avó morava junto, meu avô construiu um prédio do lado da casa dele para os 7 filhos morarem. Com todos aqueles jovens, crianças. Hoje em dia tem uma família, 2 morando lá. Cada uma está com um canto. E uma não quer ver a outra, de jeito nenhum. Eu conversei dia desses com pessoas, com amigos, eu falei assim, falei, como é que tá a família? Eu falei, não sei, faz uns 2 meses que eu não falo com a minha mãe. Por aí. Você entendeu? O cara tem 30 anos, faz 2 meses que não fala com a mãe. Mas aí, como é que tá? Tá vivo? Tá morto? Eu falei assim, se tivesse acontecido alguma coisa, alguém tinha me avisado. Mas aí, você vê como é que é o distanciamento? Uns mais, outros menos, mas vai. As perdas de valores, né, Tiago? Oi? As perdas de valores. Mas eu enxergo isso de outro olhar. Assim, eu acho que as pessoas se obrigavam muito a ficar perto da família pela questão sanguínea, às vezes relacionamentos tóxicos, abusivos, e hoje em dia as pessoas falam, não sou obrigada, sabe? Sim, tem esse lado também. Tchau. Tem outros. E as pessoas vão se afastando, naturalmente. É dentro do processo. Tudo bem? Só por ser família. E é bem isso. Podemos ir, senão ela vai ter um piripaque aqui. Não, já acalmei. É que não adianta você falar que a gente perdeu Deus. O Deus, pra mim, o Deus está dentro da gente. Eu sou Deus, o Paulo é Deus, você é Deus. Se eu tenho amor dentro de mim, se eu tenho autoestima dentro de mim, isso são atributos divinos. Tem como eu não ser Deus? Eu acho que as Você pessoas percebe que é uma mudança de olhar? Você me cutucou, me Eu acho que as incomodou. pessoas podem ter se afastado das religiões, mas de Deus nem tanto. Sabe, eu acho que religião é uma coisa até que eu pelo menos tenho a espiritualidade, a ética acima de qualquer religião. Entendeu? Então acho que O que temos hoje? Segura aí. O que temos hoje, então, nesse processo? Essa é uma força que acontece e que vem vindo e está acontecendo. Mas tem uma outra força que a gente chama de processo de integração. E essa contraforça é algo que está vindo, está emergindo do futuro. Ela não vem do passado como essa. Ela está emergindo do futuro. E quais são os indicadores que mostram isso? Uma das coisas... Antes de entrar nos indicadores, vou atender vocês. Então, o que essa força está trazendo para a gente? Uma das coisas eu perguntei quem frequenta a religião aqui, né? Sim. Levantaram as mãos, né? Agora, quem pratica alguma coisa ligada à espiritualidade? Inclusive a religião. Thiago, eu acho que tem que deixar bem claro, mais claro essa questão do que a religião, a palavra, ela significa se religar, né? Sim. Então ela vai além de você frequentar uma seita, uma igreja, né? Eu acho que é isso que o ser humano perdeu. Sim. Essa ligação. Né? Então, uma das... Porque, na verdade, eu acho assim que, independente de crença, né, o caminho é o mesmo, né? A busca é a mesma, né? De um ser divino, de uma paz interior que você busca através de um Deus que você acredita. Lembre-se do que eu falei no começo. Não leve para você isso. Isso é o desenvolvimento da humanidade. Você tem que olhar como a humanidade está em Mas eu desenvolvimento. acho que a humanidade hoje não cultua um Deus tal. Não, eu acho que é um todo. Exatamente. É um equilíbrio espiritual de todo mundo. O processo de integração, algumas pessoas, alguns grupos, vêm se reconectando ao que a gente chama de espiritualidade. Na verdade, como você falou no começo, que é uma concepção ocidental europeia. Se a gente for pegar uma concepção budista, não sei se foi esse trajeto que eles fizeram ao longo da história budista. Exatamente. Os monges lá no meio do Nepal Sim. não tem essa, eu acho, trajetória de
caso, uma narrativa histórica. Aí precisaríamos estudar o budismo para ver qual a trajetória deles. Mas olhando a humanidade, né, é muito interessante assim, se a gente olhar a humanidade, como é que a humanidade está no fluxo. É claro que tem se a gente pensar no riozão, Guaraitinga, ele tem um fluxo. Talvez tenha um outro riozinho que vai contribuir para o outro lado. Mas aqui, então tem essa ligação com a espiritualidade de uma forma diferente, que tem a ver com esse processo de integração. E com a natureza? Qual é o movimento hoje que traz uma religação com a natureza? A gente pode ver isso através dos movimentos ecológicos, da ecologia. Uma forma ampla, como o nome da ecologia, que é uma religação do eu à natureza, de uma forma diferente do que foi. Já não é mais igual. E a questão da família, disso que traz a família? Hoje a família já não é mais aquilo que foi no passado para a gente enquanto humanidade. Tá? Hoje a gente busca essa coesão de grupos através de grupos sociais, não WhatsApp, tá gente? Nem Facebook. Grupos sociais é que eu me aproximo por alguma razão, por princípios parecidos, porque gosta das mesmas coisas. Então eu me aproximo de pessoas e aí vai gerando coesão de grupo. Oi? Qual que é a diferença então disso, desses grupos sociais que você colocou em algum, com as tradições sociais que você escolhe? A tradição é aquilo que está... O grupo é o grupo das pessoas. A tradição tem a ver com o que a sociedade diz que você tem que fazer. As normas. Uma hierárquica. Comportamento. Mais hierárquica. Ou aqui em Socorro não pode isso não. Não tem a ver com o grupo que eu estou. Entendeu? E as tradições sociais, como é que a gente... O que lida... Se antes a gente seguia as tradições, aqui que norteava, né, as normas, nossa, hoje a ética, eu vou chamar da ética do indivíduo, né, não a ética imposta, é que diz o que é certo e o que é errado, não mais as tradições. Então é o eu buscando essa ética através do indivíduo. E quais os indicadores também aqui então desse movimento aqui de se religar, né? Que é o movimento da religação. Ele só religa alguma coisa que a gente está desligada, né? Então os próprios movimentos ecológicos, o que a gente chama de pensamento holístico, o masculino e o feminino, essa fusão do masculino e feminino. Hã? Hoje já é uma questão mais transgênera também, né? Mais masculino e feminino. É. Questão não binária. Não binária. Sim. A busca pelo autodesenvolvimento. A questão do gênero. Sustentabilidade também, Isso tem a ver com o movimento ecológico, né? E aí poderia olhar outras coisas, trabalho em equipe, no âmbito mais global, é como é que os países vão se juntando, o próprio processo da ONU, tentar organizar algumas coisas juntos, pode ter um caráter de processo de integração, fusões de empresas que trabalham com os mesmos princípios, para trabalhar juntas, no âmbito mais empresarial. Outra questão do protocolo do Kyoto, que tenta juntar vários países para tentar ter um objetivo comum na questão do ambiente. Acho que também, né? Que tem a ver com esses movimentos mais globais, de como é que juntos podemos fazer coisas. Então tudo isso tem a ver com um processo mais de integração. E só para fechar esse conteúdo, uma frase de um cara chamado Anaxágoras, que ele diz o seguinte: que só pode
ser integrado o que foi devidamente separado. Só pode ser integrado o que foi devidamente separado. E agora essa integração não é mais dependendo de uma força maior levando, mas sim depende da força individual. É cada um querendo se integrar novamente. E com uma consciência diferente. Não é voltar a essa época porque não dá mais. Mas é como é que eu me reintegro agora com essa consciência que eu já adquiri nesse caminho. Voltar do começo, ser a própria natureza. É a minha conclusão de tudo isso. Ok? Fechamos aqui? Tudo bem para vocês? Você vai fazer o processo digestivo? Mas primeiro aqui. Eu fiquei muito criança. Então é isso, pessoal.